Revista Repórter X no Centro Português de Glattenbruck, do meu amigo Tommy e Cindy, e tenho comigo para uma conversa longa, com o Dr. Paulo Pisco, ele que é deputado pela Europa, a cabeça da lista pelo PS, ganhou pela maioria absoluta. Na última entrevista à Repórter X prometeu levar assuntos de muita importância à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu, mas pouco ou nada fez. Acreditamos que, se ganhar de novo, possa rever os assuntos que abaixo vou perguntar, juntando a si outra grande força, os novos conselheiros das comunidades portuguesas na Suíça, Itália e Áustria. Esperamos que não deixe de adormecer o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, os cônsules e os embaixadores, o Governo da República e o Presidente da República Portuguesa. O Governo da República Portuguesa, ou digamos, nós pedimos que eles não durmam tanto, porque nós queremos que acordem para a vida, para eles saberem a confusão gerada com os imigrantes portugueses neste sistema que nós vivemos de corrupção na Suíça. Isto foi uma introdução, agora vou-lhe fazer a pergunta. Uma pergunta. Várias perguntas sucessivas. Antes de mais, muito obrigado, Dr. Paulo Pisco, por convidar a revista Repórter X, que está sediada na Suíça, como firma sem fins lucrativos na comunicação social. E obrigado pela sua presença e por esta entrevista. Qual é a visão do Paulo Pisco sobre os principais desafios enfrentados pela comunidade portuguesa na Europa e como pretende abordá-los no Parlamento Europeu? Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade para conversar com a revista Repórter X e com o João Calhas e começar por dizer uma coisa. Não é verdade que não tenha feito nada, eu posso dizer o que é que fiz. Fiz 2 projetos de lei, que fui eu o primeiro subscritor, um deles para que os órgãos de comunicação social da diáspora possam beneficiar de publicidade do Estado. Acontece que, infelizmente, os órgãos de comunicação social da diáspora não se inscreveram na ERC e agora têm o problema de não poderem beneficiar desse apoio. Eu estou a tentar que haja ainda a possibilidade de haver um mecanismo transitório, não sei se vou conseguir porque estamos demasiado em cima. Depois houve também um projeto de lei de que eu fui o primeiro subscritor, precisamente para dignificar e valorizar o Conselho das Comunidades Portuguesas. Uma das coisas importantes é que o Conselho das Comunidades Portuguesas agora passa a ser consultado obrigatoriamente pelo Governo, porque é um órgão de consulta e é preciso ter isto bem sublinhado. E, por outro lado, também porque houve uma proposta nossa que foi introduzida que valoriza bastante o Conselho das Comunidades, que tem a ver com o facto de ter sido introduzida a paridade absoluta, 50-50, nas listas de candidatos a conselheiros. Isso fez com que hoje o número de mulheres conselheiras tenha passado de 9 para 24. E outros aspectos que são importantes, como verbas para a realização de estudos e a inerência nos conselhos consultivos das áreas consulares, e são aspectos importantes também que valorizam o Conselho das Comunidades. Houve também outras coisas importantes, como, por exemplo, ter sido introduzido no Orçamento do Estado a eliminação de uma discriminação que havia para os portugueses que queiram, que vendem os seus bens e estavam a pagar o dobro em imposto de mais-valias, e agora esse imposto foi harmonizado. Foi uma coisa também muito importante. Houve também duas resoluções, uma sobre uma valorização do ensino do português no estrangeiro, outra sobre o voto eletrónico presencial, não é aquilo que se tem falado, é o voto eletrónico presencial. Houve intervenções no domínio também da habitação, porque havia uma manipulação relativamente aos portugueses que têm casa, que vivem no estrangeiro e têm casa em Portugal, entre várias outras coisas. E, portanto, houve uma defesa permanente relativamente aos interesses dos portugueses que vivem fora do país e, portanto, eu estou a contestar isso que disse que não foi feito nada. O que é que nós temos agora como principais objetivos? Eu vou só dar aqui 3 exemplos que me parecem ser aqueles que são os mais relevantes. Em primeiro lugar, nós temos uma proposta muito importante para muitos milhares de portugueses que vivem no estrangeiro, que tem a ver
com a redução do IMI, da redução do imposto em IRS, quando decidem mudar-se para Portugal e instalar a residência fiscal no nosso país em idade da reforma. Este é um dos aspectos talvez dos mais importantes. Temos também propostas para que é uma coisa que tem aborrecido muito os portugueses, que tem a ver com a apreensão dos carros com matrícula estrangeira quando conduzidos por pessoas que têm carta de condução portuguesa, às vezes familiares ou amigos. Temos também uma proposta para a abolição da propina no ensino de português no estrangeiro. Temos também uma outra proposta para valorizar os talentos, os jovens e não só, que são criadores no domínio cultural. E, portanto, há muitas propostas agora que são preocupações, também o reforço do movimento associativo, entre várias outras questões que podem ser vistas no nosso manifesto, que tem uma condensação das propostas que estão também no programa eleitoral. Bem, eu quando digo, não disse nada, disse pouco ou nada, eu referia mais exatamente aos imigrantes, referente à saúde, que é aquilo que temos debatido, e também pais que ficam sem crianças. Mas isso vamos já seguir, há várias perguntas, no qual algumas já me respondeu, mas vou ter que seguir aqui o meu raciocínio, correto? Como é que pretende promover a maior integração dos cidadãos portugueses na vida política e social na União Europeia? Essa é parte de uma preocupação constante e uma das formas de o fazer é, por um lado, através do movimento associativo e, por outro lado, utilizando as redes de luso-eleitos e com organizações também de iniciativas no nosso país, com o movimento associativo, com os luso-eleitos, de forma a que possa haver essa sensibilização. Realizar iniciativas dirigidas aos jovens, às mulheres, aos que são eleitos a nível local ou a nível dos parlamentos nacionais, porque também existem na Europa e fora da Europa, pôr o movimento associativo também a ser sensibilizado para essas questões são algumas das propostas. Quais são as suas prioridades legislativas em relação aos direitos dos cidadãos portugueses residentes na Europa, especialmente no contexto do Brexit e outras questões relacionadas à migração? Relativamente ao Brexit, o governo português fez um acompanhamento muito de proximidade para que os cidadãos pudessem estar conscientes, os cidadãos portugueses residentes no Reino Unido pudessem estar conscientes da necessidade de fazerem o seu settlement status, portanto, que é a sua autorização de residência. E, na realidade, houve mais de 400 mil portugueses que se inscreveram. No consulado em Londres houve, inclusivamente, houve todas as orientações para que houvesse esse apoio aos portugueses em termos de informativos, em termos de sessões de esclarecimento, mas houve também um funcionário que ficou dedicado exclusivamente às questões de informação sobre o Brexit. A questão dos direitos de cidadania é uma das questões fundamentais que nos preocupa e daí também, mais uma vez, a função que pode ter o movimento associativo e as redes de luso-eleitos que nós pretendemos fomentar. Como planeja colaborar com outros membros do Parlamento Europeu para garantir que as preocupações e interesses específicos dos portugueses sejam representados e definidos? Os deputados eleitos pelos círculos da imigração têm essa obrigação de estar permanentemente à escuta dos portugueses que vivem fora do país e levar as suas preocupações e as suas expectativas, quer para a Assembleia da República, quer para o Governo, com propostas legislativas ao pontuar da exposição para que os seus interesses sejam defendidos. Isso é o que eu tenho feito. Eu todos os fins de semana vou ao encontro dos portugueses, não é só em período eleitoral, é sempre, em todos os momentos após a minha eleição, estou sempre presente e tenho feito essa representação e a defesa desses interesses e é isso que eu vou continuar a fazer. Algumas das propostas que nós temos no nosso manifesto eleitoral e no nosso programa refletem exatamente essa preocupação e eu volto a repetir uma que para mim é emblemática, que é a que tem a ver
com a necessidade de os portugueses, quando querem regressar a Portugal para gozar a sua reforma e quererem mudar a residência fiscal para Portugal, não fiquem tão submetidos a uma taxação em IRS tão superior ou muito mais superior àquela do que teriam no país onde construíram a pensão. Deixe-me só concluir que acabou de dizer que não é só no período eleitoral que costuma visitar os países da União Europeia. Isso é um facto, é verdade, até porque é muito ativo, até quando lhes telefonamos, retorna a chamada e estamos sempre a par mais ou menos das coisas. Não estávamos a par da situação do valor que a comunicação social poderá beneficiar do governo, mas hoje já foi explicado e com certeza a Repórter X irá fazer essa publicação para que outros meios na comunicação social que não se inscreveram possam chegar até lá. E vamos então para a quinta pergunta. Considerando os recentes desafios económicos e sociais na Europa, quais medidas específicas você propõe para apoiar o crescimento económico e a criação de empregos, tanto na União Europeia como em Portugal? Eu acho que neste caso nós temos que ter uma ação essencialmente relativamente a Portugal. O secretário-geral do PS, candidato a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos, tem um programa muito focado na melhoria da capacidade das nossas empresas para terem uma produção de qualidade e de oferecerem empregos de qualidade como base essencial para a produção de riqueza e também para a valorização todo o potencial que pode existir relativamente ao emprego de pessoas que sejam qualificadas e, portanto, fazendo assim essa valorização, aumentando a qualidade da produção, aumentando também a riqueza e aumentando também os salários. Esse é um aspecto importante, além de os salários com os governos do Partido Socialista, com António Costa e com aquilo que está previsto, até agora subiram quase o dobro entre 2015 e 2024 e agora, como uma das propostas está que se atinja um salário superior a mínimo superior a 1.000 euros. Atualmente o salário mínimo em Portugal ainda sendo insuficiente relativamente em comparação com outros países, mas mesmo assim podemos ter orgulho no facto de ter passado de 505 euros em 2015 para 820 em 2024 por 14 meses, o que significa um salário mínimo de 955 euros. Como pretende... Mas também, só para completar, porque existe um programa importante que é o PNAD, que é o Programa Nacional para os Investidores da Diáspora, que procura precisamente atrair o investimento de portugueses que vivem no estrangeiro em Portugal. E, portanto, isto permite também uma internacionalização da economia através do investimento de portugueses, empresários portugueses, empreendedores que residem no estrangeiro. Bem, Dr. Paulo Pisca, vou-se aqui cruzando perguntas com respostas, às vezes pode ser repetitivo, mas estamos atentos. Como pretende lidar com as deficiências e falhas nas instituições suíças que afetam negativamente os direitos e o bem-estar dos trabalhadores portugueses na Suíça, especialmente em relação ao Fundo de Desemprego, à Segurança Social, à saúde, a acidentes e também à velhice? Isso é uma situação muito complicada porque isso faz parte de uma política de Estado do Estado suíço e os Estados são soberanos e os países não devem interferir na soberania dos outros Estados, da mesma maneira que nós não queremos que nenhum outro Estado se intervenha relativamente àquilo que nós fazemos em termos de trabalho, segurança social, direitos sociais, laborais, etc. No entanto, eu creio que há sempre lugar para analisar e aprofundar e ver essa situação de um ponto de vista diplomático e bilateral nas relações que existem entre os dois Estados. E eu estou atento a essas situações, eu procurei obter informações da parte da nossa diplomacia sobre as situações que são referidas relativamente às questões laborais, às questões que têm a ver com as pensões de invalidez e todo esse tipo de questões. Eu percebi que é uma questão extraordinariamente complexa, que tem a ver precisamente com a soberania do Estado suíço, mas isso não significa que não possa ser uma coisa que não possa ser analisada e ser
levada do ponto de vista bilateral quando o Estado português e o Estado suíço, num nível de competências ministeriais, se encontrarem para discutir esses outros assuntos, mas eventualmente esses poderão ser um dos assuntos a serem discutidos. Nesta sequência vem mais perguntas ligadas ao mesmo, que é o seguinte: quais são as medidas específicas que propõe para garantir que as instituições suíças, como a SUVA, a IFAU, que é a invalidez, procurem adequadamente as suas responsabilidades e forneçam os direitos e benefícios devidos aos trabalhadores e cidadãos portugueses o caso de doença e acidente ou invalidez? Tal como disse, isso é um assunto extraordinariamente complexo e é um assunto da soberania do próprio Estado suíço, mas a única forma que há de ter algum tipo de intervenção é, em primeiro lugar, encetando um relacionamento ou uma discussão a nível bilateral entre os Estados e, muito particularmente, através dos ministros que tutelam essas áreas. Água mole em pedra dura, tanta dá que até que fura, diz o provérbio popular. Eu acho que Portugal, que tem imigrantes na Suíça, tem a Espanha, tem a França, tem todos os países que têm imigrantes na Suíça. Tem que debater isto no Parlamento Europeu, tem que debater isto no Parlamento Europeu, como é que é dizer? No Parlamento Nacional, perdão. Porque senão não se faz nada, não se desenvolve nada. Podemos tentar. Exatamente. Mas é isso que é preciso primeiro construir-se essa massa crítica, é preciso primeiro haver elementos que possam permitir encetar esse tipo de discussão em termos bilaterais. Como planeja abordar o problema de retirada de filhos de pais desfavorecidos, especialmente pais solteiros e divorciados, pelas autoridades suíças, e que medidas legislativas ou políticas você defenderia para proteger os direitos das famílias portuguesas na Suíça? O Estado português, nenhum deputado português pode propor medidas de natureza legislativa para outro Estado. Isso é uma competência dos deputados do Estado, dos deputados e do órgão legislativo, portanto, é o órgão legislativo, que é os parlamentos estaduais e o Parlamento Federal. E são competências do Estado suíço a nível federal e a nível estadual. E, portanto, o que pode eventualmente haver é conversações com os deputados estaduais e federais para ver se existe alguma possibilidade de fazer alguma coisa nesse domínio. Porque isto são domínios, mais uma vez, são domínios de soberania em que são regras que são definidas pelos próprios Estados. Nós poderemos considerar que elas são injustas, mas são injustas. Se forem injustas, elas são injustas para todos, inclusive para os próprios suíços, porque não se aplicam só aos estrangeiros, aplicam-se obviamente também aos suíços. E, portanto, são questões de extraordinária sensibilidade em que os deputados são eles próprios os responsáveis e são muito ciosos do seu contexto legislativo relativamente a esses domínios de proteção, é preciso não esquecer, que são domínios de proteção das crianças e, portanto, é preciso cautela porque são matérias muito sensíveis. A maior parte dos portugueses apelida estes casos, de corrupção na Suíça, porque isto é uma bola de gelo dos Alpes suíços que roda, fica grande e depois nunca mais descongela. E os partidos da esquerda, principalmente, debatem isto, mas não têm o poder para lá chegar, porque a extrema-direita e a direita está sempre no poder, e eles fazem também como é que se chama? Mas abordam o povo, tipo uma votação, como é que se chama? Um referendo. Claro, os suíços, em maioria, votam sempre contra a imigração, até porque o partido que lá está é anti-imigração. Todos os estrangeiros que se legalizaram com o permisso suíço não são assim tantos, e provavelmente a maior parte deles até nem votam, e eles ganham sempre essas causas e fazem leis
que favorece só a Suíça e contra o imigrante. Mas é assim, não é, são leis gerais, é leis contra todos. Mas é uma lei que os favorece a eles e contra o imigrante, pronto, sempre. Isso é um ato de soberania do próprio Estado. Outro assunto. Diante das queixas sobre a RAF, que é o seguro-desemprego, e outras instituições suíças que penalizam os trabalhadores por pequenos erros ou falhas, como você pretende advogar para uma reforma desses sistemas para garantir um tratamento justo e equitativo aos cidadãos portugueses e outros trabalhadores estrangeiros? A única soberania que tenho é perante o Parlamento português. Eu não tenho nenhum direito de intervenção na elaboração da legislação no Estado suíço, como é normal, não é? Não há nenhum suíço que vá legislar para o Parlamento português e da mesma maneira eu não posso intervir nesse domínio. Isso são matérias de soberania entre os Estados. Quando muito, se houver casos que de facto possam chamar a atenção do Estado português por haver uma manifesta desadequação, bom, aí nessa altura, e que atinja muitos portugueses, então nessa altura, bem, para isso era preciso ter informação concreta sobre isso. E nessa altura aí poderia haver uma relação ou um diálogo entre os ministérios da respectiva tutela. Bem, eu não vou discutir isto porque estou a entrevistar e, portanto, não vou debater isto porque eu tenho as minhas ideias e as minhas ficções, até porque eu entrevistei um monte de pessoas ligadas a estas situações, mas isso ficará para a minha escrita no futuro. Considerando a falta de apoio efetivo por parte dos representantes portugueses na Suíça, como você planeja agir para garantir uma apresentação mais eficaz e atenta aos interesses e necessidades dos cidadãos portugueses na Suíça, incluindo a abordagem dessas questões específicas relacionadas aos direitos trabalhistas e sociais? Mas, repare, não há nem deixa de haver uma falta de apoio, porque essa é uma questão que não se põe. Quando nós falamos de direitos laborais e sociais na Suíça, isso é uma competência exclusiva do Estado suíço, que é soberano em matérias laborais e sociais. Não há nenhum Estado que vai interferir também no Estado português e dizer agora as leis do trabalho têm que ser como nós queremos. Isso é impossível. Isso é impossível. Isso é um domínio da soberania do Estado suíço. Pronto. O que eu vou aqui acrescentar é o seguinte: mediante estas perguntas, no qual me respondeu, estes assuntos tiram o tapete debaixo dos pés a muitas pessoas que hoje estão a dormir debaixo de uma ponte, não têm um teto, certo? E não têm que comer, andam a pedir. O consulado tem a ação social. Portanto, é um assunto do governo. Muitas vezes eles não acudem às pessoas. E devem acudir ou não? Quais são as formas de ajudar? Esses casos de precariedade social de portugueses que estão na Suíça podem ter o apoio de duas formas, ou do próprio Estado suíço, as pessoas estiverem inscritas como cidadãos contribuintes da Suíça, ou do Estado português ou do Estado português também, que nos estados de precariedade social pode saber qual é a situação das pessoas e ajudar na medida das suas possibilidades, entre elas através da atribuição de apoios. Há um apoio que é para os imigrantes carenciados, que é o ASEC, que pode ser atribuído a essas pessoas. Ou pode haver uma situação que possa carecer de um repatriamento. É algo que os consulados podem fazer. Mas isso depende de cada situação e depende também da atuação dessas pessoas. Se elas se dirigirem ao consulado e tiverem necessidade, o consulado ajuda muitas vezes as pessoas em carência social. O que eu quero esclarecer ao governo português é que a maior parte das pessoas que caem nesta situação é por problemas que lhes aconteceu antes com o seguro-desemprego, com a SUVA, que é os seguros que não pagam as invalidez quando uma pessoa fica aleijada para a vida, e outras situações. Nesse caso, as pessoas têm que reportar a sua situação ao consulado português para ver se podem ser ajudadas. Muita coisa teria mas para falar, mas não trago nada escrito para refletir sobre isso. É só uma pequena abordagem. Como sabe,
pagamos impostos na Suíça e impostos em Portugal. O Acordo de Xangai obriga-nos a declarar os valores e bens que possuímos na Suíça e em Portugal. Logo, os valores que ultrapassem os 150 mil euros, temos de pagar um terceiro imposto à Suíça, quando nós nos sacrificamos a pagar tudo e mais alguma coisa, cá e lá. Não está na hora de dar no focinho da Suíça para trás e impedir de nos poder controlar e acabar com este círculo mafioso, que eles controlam o banco em Portugal, eles controlam tudo. E isso não é justo, porque nós já pagamos impostos aqui e pagamos impostos lá sobre os imóveis, sobre terrenos, sobre dinheiros. E se tivermos um valor acima dos 150 mil euros, vamos pagar um terceiro imposto à Suíça. Não pode haver, em primeiro lugar, dupla tributação. Se houver uma situação de dupla tributação em Portugal e na Suíça, é necessário que os dois Estados se sentem à mesa e avaliem se de facto haver uma dupla tributação. Quanto ao perfil fiscal do Estado suíço e da imposição sobre os cidadãos, sobre todos os cidadãos, isso é uma coisa da competência exclusivamente do governo suíço. Agora, as regras que existem relativamente à necessidade de declaração de património, de contas em bancos, etc., isso decorre de um acordo que existe no âmbito da OCDE para que haja troca automática de informações sobre património e contas bancárias. Não é uma coisa que atinge só os portugueses, é uma coisa que inclusivamente atinge os suíços que vivem em Portugal e também há muitos suíços a viver em Portugal. Bem, na reforma, o governo português leva uma terça parte de valores que recebemos na reforma na Suíça em impostos. Ainda o Chega quer que os retornados, que são os imigrantes que retornam a Portugal, paguem 5 anos à segurança social para ter direitos à mesma, parecendo que os impostos sobre a reforma já não é um delito. É certo ou não é certo? Acha justo? Está a confundir coisas. O Partido Socialista tem uma proposta que tem a ver com, eu já me referi a ela, tem uma proposta que tem a ver com a necessidade de diminuir o imposto que é aplicado em Portugal de IRS aos portugueses que na idade da reforma se querem instalar em Portugal e ter residência fiscal no nosso país. E nós sabemos que há uma desproporção entre aquilo que as pessoas pagariam na Suíça ou noutro país e aquilo que pagariam em Portugal com os rendimentos muito elevados. E nós temos uma proposta precisamente para acabar com essa situação, para que não paguem pelo menos montantes tão elevados em IRS. Dr. Paulo Pisco, na última entrevista... O Partido Socialista é o único partido que tem uma proposta neste momento. Na última entrevista abordei este tema, que volto a repetir. Nem todos aqueles que querem votar e o consentem no consulado recebem um envelope de voto e muitos não recebem, porque mudam de morada e mesmo mudando a morada, não atualizam a morada em Portugal. Vale os Correios, caso deiam por ela, pelo erro, reenviar o correio para a nova morada. Os Correios limitam-se a enviar as cartas para os endereços que estão no registro do recenseamento eleitoral. E, portanto, tem havido uma tentativa de aperfeiçoar os endereços para que não haja tanta devolução de envelopes com os votos, mas é claro que, por vezes, existem erros e, nesse caso, não há nada a fazer. Isto não significa que não haja aperfeiçoamentos a fazer, e há, certamente que há, e era isso que nós pretendíamos fazer agora, quando foi criado um grupo de trabalho na anterior legislatura, de forma a que as leis eleitorais pudessem ser aperfeiçoadas, inclusivamente através desses mecanismos que têm a ver com os endereços. Deixe-me seguir este raciocínio. Eu fiz um vídeo, não sei se viu e ouviu, que explica o seguinte: cada casa de família recebe um boletim de voto, mas não é seguro que sejam os próprios a votar. Imagine que eu, Quelhas, e por si só,
para dar um exemplo, pegava em 5 envelopes lá de casa e votava eu no partido que eu quisesse. E os restantes familiares nem tão pouco viam o envelope, não votavam. Uma vez que as cartas vêm registadas, sou eu que as vou buscar ao correio. Eu já lhe falei disto da outra vez. Eu posso pegar nas 5 cartas registadas e eu votar em quem eu quero. Os meus familiares nem vêem as cartas, ou até as posso deitar ao lixo. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte: o voto não pode e não deve ser desta forma. Pode haver irregularidades e, por fim, quero dizer que quem paga os registros de milhões de registros, não é? Somos nós os cidadãos, e podia-se evitar, pois que o governo não tem dinheiro para a cultura, não desperdicem, mal por mal faziam um voto eletrónico. As coisas não se podem pôr nesses termos. Relativamente a essa questão de haver várias pessoas que podem, de uma pessoa que pode votar por várias outras, essa é uma das fragilidades do voto por correspondência. Mas isso não tem nada a ver com o voto eletrónico, porque o voto eletrónico pode também ser permeável a fraudes e até impromissões. Mas é mais seguro, é mais seguro. Não é mais seguro. Não é mais, se fosse mais seguro, todos os países do mundo já o tinham adotado e só há um país que o adotou, e a França ultimamente fez também um voto eletrónico. A Suíça teve esse voto eletrónico até 2018, depois abandonou, e portanto é algo que deve ser pensado, que deve ser analisado e deve-se avançar desde que haja segurança de que o voto eletrónico remoto é absolutamente... É mais seguro ser no consulado. É mais seguro. A forma mais segura e fiável é o voto presencial, em que é cada pessoa um voto. Eu dou-lhe um exemplo, por exemplo, se eu for, aliás, sou eu que é a mim que me cabe ir buscar as cartas registadas ao correio. Eu posso bem pegar nelas e deitá-las todas ao lixo. Não é correto? É dinheiro desperdiçado, certo? Outra coisa, só para concluir, eu fui buscar um registro apenas. Não veio para todos, só veio para um. Ainda pode vir para os outros restantes. Mas para alguns não vem, porque já da outra vez não veio. Mas veio para a minha filha, certo? Nós já mudamos a morada há mais de um ano e está no consulado a nova morada. E o endereço veio da nova morada. Portanto, se os Correios não estão atentos e não nos enviam um registro para a nossa caixa de correio, é mais um voto desperdiçado. Como este serão milhões. Sim, infelizmente há um grande desperdício. E essa é uma situação que os legisladores têm que levar em consideração. Bem, sobre a comunicação social na diáspora, o governo que recebe milhões não tem os trocos para as revistas e para os jornais e rádios online, ou preferem que todos extingam? Também já falamos disto, mas queria que aprofundasse mais. Não. Tem sido uma das grandes preocupações do Partido Socialista, tanto do Governo como do Partido Socialista na Assembleia da República, apoiar os órgãos de comunicação social. O Governo, a Secretaria de Estado das Comunidades, criou um projeto para apoio à comunicação social. São apoios de natureza material, funcional, e tem 400 mil euros. Na Assembleia da República, eu fui o primeiro subscritor, precisamente, de um projeto de lei para que os órgãos de comunicação social da diáspora pudessem beneficiar de publicidade institucional sempre que se tratassem de assuntos que fossem do interesse das nossas comunidades. Portanto, há uma preocupação efetiva com a comunicação social da diáspora, porque ela é fundamental para manter a coesão e o cimento e a consciência e a capacidade de intervenção e de afirmação das nossas comunidades. E, portanto, para nós isso será sempre uma prioridade. Muito bem, Dr. Paulo Pisco. Deixa-me só fazer aqui uma pergunta ao pessoal. Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta ao deputado pela Europa, Paulo Pisco? Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Olha, quem quer fazer uma pergunta, deputado? Uma pergunta ao deputado. Quer fazer crescer? Então vai lá. Pode ir do outro lado se quiser. Faça uma pergunta aqui ao seu deputado. Eu quero ouvir. Fala alto. Quer saber quem é a pessoa? Deputado pela Europa. Eleito pela imigração portuguesa. Quer fazer uma pergunta? Quero sim, senhor. É a favor deste senhor? Sim. Você é a favor deste senhor?
aqui faz um bocado de transição de ser a favor dele, mas eu vou-lhe fazer uma pergunta. Você é a favor dele, mas eu, para a política que eu ando a ver, eu vi que está a ser filmado. Aquilo que eu vou dizer. Está a ser filmado. Estou. Tá, Vai para a televisão. Exato. Eu gostava que isto fosse transmitido o que eu vou dizer. Vocês apoiam-se uns aos outros, evidentemente, cada qual quer o seu tacho em Portugal. A minha pergunta é esta. Qual é o benefício que este senhor que está aqui a representar, o benefício que vocês dão, para aquilo que eu ando a analisar ultimamente, o benefício que vocês dão aos imigrantes que estão na Suíça, aos imigrantes, ou na Suíça não, estou a dizer aos imigrantes, eu falei na Suíça porque eu vivo aqui, aos imigrantes que vivem na Europa, qual é o benefício que vocês estão a dar a nós. Portanto, aquilo que eu resumo naquilo que eu vejo na televisão, vocês estão a diminuir as pensões aos velhotes lá, eu chego a Portugal, não tenho direito a médico, não sei o quê, tenho que fazer não sei quantos, e vocês não apoiam a imigração que está fora do país há tantos anos. Ou seja, nós pagamos impostos, eu pago impostos em Portugal e pago na Suíça. E este partido, ou este, ou os que lá estão agora, portanto, eu agora ando a par muito da política do Chega. Não sei por qual razão, só tenho um defeito com ele, é porque ele é benfiquista, sportinguista, tenho medo que ele vá roubar um campeonato. Mais nada. Mas aquilo que eu estou a ver, ele está numa política correta. A minha pergunta é esta. O que é que vocês fazem aos imigrantes que estão fora de Portugal há tantos anos, que tanto fizeram àquele país, tanto tinha lá apoio, e vocês não fizeram nada? Até, precisamente, agora, a última vez que eu vi, até se eu for para Portugal, eu tenho que arranjar um médico de família e não sei o quê, acho que nem tenho direito, tenho que pagar uma coisa extra. Eu gostava de saber o que é que vocês fazem para nós imigrantes. Minha pergunta, Então, muito obrigado. Então, deixe estar aí que agora vou-lhe responder a isso. Eu não sou do PS, para já, peço desculpa. Está bem. Eu vou-lhe responder a todas essas perguntas. Em primeiro lugar, não é verdade que se diminuem as pensões, pelo contrário, aumentam-se as pensões. Em segundo lugar, em relação ao salário mínimo, nunca houve um aumento do salário mínimo em Portugal tão grande como nos últimos 7 anos. O salário mínimo era em 2015 de 505 euros e hoje é de 820 euros, 14 vezes, que significa um salário mínimo de 955 euros. O projeto deste senhor, de Pedro Nuno Santos, que é o secretário-geral do Partido Socialista, é aumentar... muita brecha, porque este senhor tem uma casa, não sei aonde, em Lisboa, no Algarve, toda a gente e tem, pagou você imposto, também tem. e pagou só não sei quanto. Cada um paga o seu IMI, isso não é relevante. Cada um paga o seu IMI, como ele paga a casa Mas dele, você paga a eu sua. pago os meus em Portugal. Você paga a sua. O salário mínimo aumentou, os rendimentos das pessoas aumentaram de uma maneira geral. O que é que se faz para os imigrantes? Fazem-se coisas cá e fazem-se coisas lá. Eu não sei, só mas... temos uns serviços consulares que agora estão a funcionar muito bem. Temos aqui um consulado com funcionários. Isto representa um grande benefício para os portugueses que precisam tratar dos seus documentos. Temos um ensino de português no estrangeiro que Sou de acordo. Sou de acordo. é consome cerca de 22 milhões de euros em benefício de aulas e de crianças para aprenderem a língua portuguesa. Temos 1 milhão de euros para apoio ao movimento associativo, tem que se candidatar, como é óbvio. Há vários programas, um programa Regressar para pessoas, como por exemplo o senhor que quer regressar a Portugal e quiser ir com um emprego, tem um programa Regressar, pode beneficiar. Já estou a par disso. Pode beneficiar dele. Mas não é este partido que está a fazer isso. É este partido que está a fazer isso. Não sei se é, mas espera aí. Está bem, não sei se é, mas está bem. Se você me está a dizer que é, eu vou acreditar. O Pedro Nuno Santos é que está a substituir o António Costa. É isso. Há também um programa muito forte para apoiar todos aqueles que querem construir uma empresa em Portugal. Se você quiser fazer uma empresa em Portugal, pode utilizar também as verbas desse apoio, do apoio que existe no programa Regressar ou no PNAD, ou no âmbito do PNAD, que é para os investidores da diáspora, entre muitas outras coisas. Vou-lhe dizer só mais uma, que para mim é uma das propostas maiores que nós temos aqui, que já referi é para os portugueses que querem regressar a Portugal. Na idade da reforma, querem deixar querem fixar a residência fiscal no nosso país, para que não paguem o imposto a IRS que pagariam como... Com certeza, que eu acho que isso é injusto. Isso é injusto. Pronto. E este é uma das propostas... Doutor Paulo Pisco, esta senhora também tem uma pergunta e vamos terminar. Eu tenho que terminar porque eu tenho que ir para o comboio. A senhora tem uma pergunta rápida. Eu penso que você. Então, espero ter respondido. Olha, e deixe-me dizer-lhe outra coisa. Deixe-me só dizer-lhe outra coisa. Eu respeito a opinião de cada um. Eu respeito a opinião de todos. Sim. Costa foi o primeiro-ministro
Sim. E Sócrates foi um bom primeiro-ministro em Portugal. Pronto. Não, Foram. sim, está bem. Desculpe, foram. Sim, tudo bem. Mas eu só queria dizer que aquilo que mais me impressiona é haver na imigração pessoas que aderem ao Partido Chega, por uma razão, é que o Partido Chega é contra os estrangeiros e os partidos a que ele se associa são todos contra os estrangeiros. E mais tarde ou mais cedo, os estrangeiros que somos todos nós vão perder os seus direitos. Isso, não tenha dúvidas sobre isso. Eu não estou a dizer o contrário disso, eu estou a dizer a política que ando a analisar aquilo que eu vejo da televisão, é preciso que se note. Eu estou a falar com uma pessoa pessoalmente, direta, melhor ao assunto do que eu. Eu só estou a dizer que aquilo que eu vi nos últimos anos, aquilo que ele está a fazer a nível de estrangeiros, ele quer estrangeiros em Portugal, não quer estrangeiros a dormir na rua. Isso é normal, é evidente. Mas também há muita Claro que há, claro. Eu peço desculpa, mas eu agradeço. Antes de mais nada, boa tarde aos dois. Só quero uma pergunta. Diz do consulado. Não está muito bem. A pessoa vai tratar de qualquer coisa, Há quanto tempo é que está vai ao cheio. consulado? Há algum tempo, porque fui maltratada. Será uns 3, 4 anos. As coisas mudaram completamente. Há 3 ou 4 Mas já anos. uma amiga minha foi lá há pouco tempo e mandaram-na embora também. Mas, É só isso do consulado, porque está muito mal para o imigrante. Tem que se fazer tudo online, quem não souber fazer online não tem termos nenhums. Já fui lá eu, de propósito, sem ser online. Não, você não pode só online, isto está muito mal. Porque quem não souber fazer, boa sorte. quem não souber fazer online, como é que se vai? Diga-me lá uma coisa. Tem que lá ir. Eu fui lá. Mas há 3 ou 4 anos, vou dizer uma coisa, há 3 ou 4 anos nós estávamos na pandemia. Depois, só desde há um ano para cá é que as coisas melhoraram. Aquilo que me dizem agora, aquilo que eu sei em todos os consulados é que não há já tempos de espera para as pessoas conseguirem uma marcação. Isso é mentira. Para conseguirem uma marcação conseguem no prazo de 2 semanas o mais tardar. Em todos os postos. E eu posso confirmar isso em relação aqui ao posto de Zurique e posso lhe dizer, depois a senhora deixa-me o seu contacto e eu vejo isso. Não tem que ver, porque isto de consulado para imigrante, aqui em Zurique, está muito mal. Isso digo eu. Deixe-me o seu contacto que eu vejo isso. E do resto está tudo bem para mim, porque eu não percebo nada de política. Acho que só temos uma coisa em Portugal, está muito mal. Saúde. A saúde está péssima. A saúde está péssima. É mais sim. É o que eu tenho a dizer, do resto é andar, porque em todo o mundo há problemas. E agora estive na Alemanha, dizem-me que os tempos de espera na Alemanha, que é um país muito rico e que tem os mesmos problemas tão graves, piores ainda do que tudo. E acho mal uma pessoa quer ir embora de vez e não tem médico de família, isso é péssimo. Isso houve aqui, não é, depois o ministro, houve aquela situação, o ministro falou, disse que nenhum português que vive no estrangeiro fica sem acesso à saúde nem a médico de família. Não fica, tem acesso, mas você vai a uma clínica e tem que pagar. Bem, o meu marido foi lá e teve que pagar. peço desculpa, dei lá o número e eu quero então terminar a entrevista para a repórter X. Já estou atrasadíssimo, já estou a furar todas as coisas. Você tem o contacto do Tom? Não, diga-me lá o seu. Mas o meu eu não sei assim de cabeça. Eu dou o do Tom. E depois ele passa, está bem? Então, Ok. Para nos atrasar mais, e muito obrigadinha. E desculpa alguma coisa. Voto no PS e voto em mim que eu procurei fazer o melhor possível. De certeza? Doutor Paulo Pisco. Ok. Aqui mais uma pergunta do Cândido. O Cândido quer fazer uma pergunta. Diga. Ele vai lá para se filmar. Ora bem, eu gostava de saber porque é que há tanta pessoa, tanto jovem com 30, 40 anos, 20 anos, a receber um subsídio em casa para não trabalharem e o Estado a pagarem, a darem esse dinheiro a eles, e as pessoas velhinhos que não podem trabalhar estão com uma reforma de 300, 400 euros, porque é que isso pode acontecer? É assim, as pessoas têm o direito de ter os subsídios quando precisam. E as pessoas que recebem os subsídios são aquelas que precisam. Porque aqui, em Portugal, não é bem assim, Porque há muita pessoa que não precisa e está a receber esses subsídios. E há pessoas que precisam e não estão a recebê-lo. O nível de pessoas que está a receber subsídios é muito diminuto. Porque às vezes, por exemplo, fala-se dos estrangeiros. Os estrangeiros que estão a trabalhar em Portugal, agora tem havido esta... Quanto aos estrangeiros, os estrangeiros hoje
em Portugal contribuem para a Segurança Social com 1.800.000 euros. Sim, 1 tá. milhão e apenas recebem de subsídios 257.000 euros. Sim, está certo. Eu sou imigrante também. Pronto. Eu não E é por isso que é preciso- estou em contra esses. Eu estou em contra aquelas pessoas que não descontam, é coisa criminal. Não, mas isso toda a gente faz os seus descontos. Eu não estou em contra isso. A pessoa que desconta, eu sou imigrante e os outros são imigrantes em Portugal, é a mesma situação, não estou em contra imigrantes. Oh, Dr. Paulo Pisco, perdão, eu acho que ele está a falar de pessoas que não querem trabalhar e pedem subsídios. Sim, mas as essa. pessoas só têm subsídios, aqueles que precisam mesmo dos subsídios porque não podem trabalhar. Porque estas pessoas não têm. E porque quase que não há desemprego em Portugal, nós precisamos de mão de obra. E as coisas estão Não, equilibradas. a verdade é que há muito alcoólico, muito drogado e que... Mas isso há em todo lado. Há muito mamão, toma mamar. Mas isso, amigo, nós procuramos resolver esses problemas. É isso que tem que tentar. É isso que tem que tentar. fazer uma redistribuição justa dos recursos que as pessoas Pois, têm. é isso que temos que tentar. Dr. Paulo Pisco, diga-me só uma coisa. Eu tenho que me ir embora, que eu já estou a trazer. Pedro Nuno Santos vai ser o primeiro-ministro de Portugal? Eu espero que sim. Se fosse José Augusto Carneiro, seria o candidato ideal? Não, Foi houve uma quem disputa, apoiou houve uma na disputa? interna, ganhou o Pedro Nuno Santos, é o Pedro Nuno Santos que eu quero que seja primeiro-ministro. Muito bem. Muito obrigado, Dr. Paulo Pisco. Vai ganhar. Espero que sim.